Mais uma vez, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. Estamos de regresso mais esta semana para estudarmos a Palavra de Deus juntos, aprendermos com ela, por isso é que é uma escola, e ao quanto temos a aprender, temas que parecem infinitos no potencial que têm de nos ensinar lições sobre Deus, sobre a nossa vida, sobre o plano de Deus para a nossa vida também. E por isso cá estamos de novo, vamos continuar a falar sobre a aliança eterna, e por isso, para estudarmos este assunto novamente, tem comigo a Dulce Neto e Olá. também o Filipe. Olá, Olá, Filipe. Pedro. Olá, Pedro. E é isto, vamos então iniciar a nossa conversa. Nós temos tentado que estas conversas sobre a Bíblia e estas reflexões, no fundo, que fazemos aqui juntos, sejam realmente muito genuínas, isso pode acreditar. Nós, no fundo, não combinamos nada do que dizemos, estudamos cada um por si a Palavra de Deus durante estes dias que antecedem aqui o nosso encontro, para que depois aqui realmente possamos fazer um tempo de partilha. Temos então as nossas habituais 4 rubricas que nos ajudam um bocadinho a situar e organizar o nosso tempo, e hoje vamos começar precisamente pelo destaque. Normalmente começamos no tema de hoje e vamos focar-nos em Abraão novamente. Já falámos sobre ele aqui na semana passada, mas um pouco mais, um bocadinho mais rapidamente, ou há 15 dias talvez, e hoje vamos focar-nos realmente em Abraão, na aliança estabelecida por Deus com Abraão e o quanto podemos aprender com isso. Se calhar vou desafiar o Filipe a começar hoje com o seu destaque, olhando para a vida deste homem, para as várias dimensões da aliança que Deus estabeleceu com Abraão. Filipe, qual é o destaque que tu propões? Olha, estas primeiras lições deste trimestre, a mim têm-me entusiasmado bastante, desde logo por uma razão. A história, o contexto e tudo o que nós aprendemos com os patriarcas, não é? Aqueles homens que aparecem bem lá no início do Antigo Testamento e, naturalmente, no início da Bíblia, são dos assuntos que eu mais gosto de aprender na Bíblia, entre outros, naturalmente, mas este é, sem dúvida, um dos assuntos favoritos. Então, nós já falámos de Adão e Eva, das origens, nós já falámos do grande patriarca Noé, e esta semana, mais contente e satisfeito ainda fico, porque temos aqui Abraão, um homem de grande fé, um homem marcante em toda a história da Bíblia e dos povos até ao dia de hoje, tal como Deus lhe prometeu que assim seria e como vimos durante a lição desta semana, mas ao mesmo tempo também um homem com as suas fragilidades, com as suas dificuldades e com a sua necessidade de aprendizagem. Aquilo que este homem teve é aquilo que nós podemos ter também, que é um grande Deus. E como na verdade Deus, em primeiro lugar, a pessoa de Jesus, mas genericamente Deus é o personagem central de todas as Escrituras, o meu destaque vai justamente para este grande Deus, para este grande Senhor, que veio para falar com Abraão no sentido de fazer uma aliança com ele. E, especificando, eu achei muito interessante haver aqui uma explicação, 2 dias da lição desta semana, gastos, a explicar estas 2 palavras que são usadas para nomear o próprio Deus, que são Yahvé e que são El Shaddai. Eu fui procurar um bocadinho mais acerca destas palavras e encontrei algo que me pareceu bastante interessante e que queria até colocar, se calhar, à vossa consideração e de todos. A palavra Yahvé, e recorrendo aqui aos meus apontamentos, que foi o Senhor que disse esta palavra em Gênesis 15, 7, quando se apresenta a Abraão, não é? Quando lhe diz que o tirou da terra de Ur dos Caldeus para lhe dar aquela terra, ele diz: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. Esta palavra Yahvé, ela aparece na Bíblia hebraica, que dita outra forma no Antigo Testamento, que nós temos na nossa mão, ela aparece 5.410 vezes. 5.410 vezes. É verdade que o Antigo Testamento é muito extenso, muito mais do que o Novo, que foi escrito depois à frente. Mas ainda assim... Mesmo assim, uma palavra para aparecer mais de 5.000 vezes tem que ser muito importante, não é? Muito frequente e constantemente a identificar este Deus. Mais ainda, nós já falámos de Adão e Eva, das origens, já falámos de Noé, agora estamos com Abraão e, portanto, ainda estamos dentro do livro de Gênesis, não é? Na Tora, portanto, no Pentateuco que Moisés escreveu, esta palavra aparece 1419 vezes. O que eu vejo aqui
é um Deus que quer-se claramente identificar àqueles que são os seus servos, àqueles que são os outros contratantes da aliança que o Senhor quer fazer. E nós já falámos em lições anteriores acerca da autoridade, acerca da soberania de Deus. E isto permite-nos perceber claramente que há um Deus que permanece. Os homens passam, não é? Nós estamos aqui, se o Senhor não voltar antes, nós também passaremos um dia, com toda a certeza, como todos os outros atrás de nós, mas aquele Deus, Jeová, aquele Deus Yahvé, ele mantém-se ao longo de toda a história, tal como não era no princípio e para a frente. Só que no caso de Abraão, ele identifica-se também como El Shaddai. E aqui temos em Gênesis 17, versículo 1, em que ele, Abraão já era um senhor idoso, não é? Apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. E este Todo-Poderoso aparece menos vezes na Bíblia, aparece apenas 48 vezes na Bíblia, mas há um outro versículo que me parece muito importante e que eu queria destacar. Porquê? Porque o Senhor vai fazer esta aliança com Abraão, como vamos certamente falar a seguir, não apenas com Abraão, mas com toda a sua descendência, não é? E depois, já no livro de Êxodo, quando já temos Moisés e Arão a saída do Egito, em Êxodo 6, 2 e 3, o Senhor diz a Moisés, e para se identificar a Moisés, ele diz: eu sou o Senhor, e depois diz isto assim: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, de facto, Deus cumpre com a sua promessa. Ele vai falar com Abraão, identifica-se como Yahvé, identifica-se como Todo-Poderoso, ou seja, Abraão, não há nada que eu não consiga fazer dentro do contrato que nós temos e para além do contrato e da aliança que nós temos, é para ti e para os teus filhos, os teus descendentes, e passado aquelas gerações, quando depois aparece Moisés, o Senhor vai dizer: olha, eu apareci a Abraão como Todo-Poderoso, mas também a Isaac, mas também a Jacó, e agora apareço a ti exatamente desta maneira. O meu destaque é, ao fim de todos estes séculos, como é que o Senhor aparece a nós exatamente como apareceu aos grandes patriarcas lá do tempo do Antigo Testamento. No fundo, as circunstâncias, os contextos vão mudando aqui ao nível da terra, mas em relação ao que se passa no céu e, portanto, a Deus, ali há constância e permanência, não é? Realmente, essa é a natureza de Deus. Dulce, o teu destaque provavelmente também está relacionado um pouco com esta ideia do nome e da pessoa de Deus. Também, eu estava-me aqui a rir quando o Filipe começou a falar, porque eu também fiquei aqui muito agarrada a esta ideia do nome, mas não apenas do nome de Deus, mas também do nome do homem, não é? Abraão aparece-nos aqui neste capítulo 12 de Gênesis. E o capítulo 12 vem a seguir ao capítulo 11. E o que é que nós tínhamos no capítulo 11? No capítulo 11 nós tínhamos tínhamos os homens a romperem a ligação vertical com Deus e com os homens, não é? Com a Torre de Babel. E depois vemos Deus que vai chamar um homem, que vai chamar Abraão, com 75 anos, para, digamos, compor as coisas, para religar, para recuperar aquilo que se tinha perdido na Torre de Babel. E esta ideia do Yahvé, do Deus com um nome pessoal, de Deus apresentar-se, é muito interessante. O Filipe já disse isso tudo, mas eu só gostava de salientar aqui a importância do nome, não é? Naqueles povos antigos, o nome revelava muitas vezes o caráter da pessoa, características da pessoa, traços de personalidade que os pais adivinhavam nas pessoas ou que tinham a ver com o nascimento delas. Esta ideia do nome de Deus apresenta-se aqui como Yahvé, como El Shaddai, como o Deus eterno, o Deus que é autossustentado, que é autoexistente, e depois como o Deus todo-poderoso, para dar, digamos, uma garantia
uma prova da fiabilidade das promessas de Deus. E isso eu acho muito, muito interessante, não é? Esta importância do nome, da identidade, do caráter de Deus e ao mesmo tempo do homem, não é? Nós vemos que no homem, várias vezes na Bíblia, nós vemos o nome das pessoas serem alteradas. Jesus alterou o nome de Simão para Pedro, de Saulo para Paulo, por exemplo, não é? Temos outros exemplos no Velho Testamento, Jacó, Daniel, de outra perspectiva, não foi Deus que lhe mudou o nome, mas há aqui esta ideia sempre de transformação. Enquanto em Deus nós olhamos para o seu nome como algo eterno, fiável, perene, no homem, quando se encontra com o eterno, há um ato de transformação, de novo homem. E eu isso achei muito interessante, não é? Que Abraão fica com o seu nome alterado para Abraão, Sarai para Sara, e diz-nos em Apocalipse 2,17 que na nova terra nós teremos um novo nome. Qual é que será o nosso nome? No fundo, a nova terra a confirmar aqui, a fazer o fecho desta aliança que foi estabelecida com Abraão e que nós vemos o resto da Bíblia, na verdade, confirmá-la, reativá-la sempre que o homem a quebra. E isso achei muito interessante, até porque Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: quando pedirdes, quando orardes, orai, e se pedirdes ao meu Pai em meu nome, isso vos será concedido. Por isso, o valor do nome como o valor do caráter e, neste caso, da fiabilidade de Deus. Eu achei isto muito, muito interessante aqui com Abraão, Deus a apresentar-se como Yahvé e como El Shaddai. Aliás, nós vemos, nós vamos estar muito em Gênesis 15, mais e 17, não é? Mas o chamado de Abraão começa já em Gênesis 12, e é muito interessante que Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois Deus diz-lhe: e farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Novamente o nome. Claro que Deus não se estava a referir aqui a acrescentar mais um A ao nome de Abraão, não é? Mas esta ideia de Deus dar-lhe sai, não é? Do 3 ordens, e depois diz-lhe: eu abençoo, eu engrandeço, eu faço de ti uma grande nação. Deus aqui sempre dar uma grande segurança a Abraão. Eu estava a ouvir-te. A questão dos nomes realmente na Bíblia é muito pertinente, e eu não resisto, não é o meu destaque, já vou dizer qual é, mas eu não resisto porque tu começaste, Dulce, por falar sobre fazer a ponto com o que se passou na Torre de Babel. Eu estava à espera que por acaso citasses esse versículo, ele estava com certeza na tua mente, mas já agora eu vou fazê-lo, porque acho que ajuda a fundamentar o teu ponto. Porque precisamente quando, no capítulo 11 de Gênesis, quando começa a descrição da história de Babel, a certa altura diz que os homens disseram, quando começaram a edificação, versículo 4, disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos um nome. Então, a ligação aqui tornemos é tremenda. célebre o nosso nome, não é? Então nós temos aqui, se fizermos isto em oposição a Deus a dar honra ao nome dos homens, tornando o seu nome mais profundo, no fundo é isto, que é isso que Deus fez mudando estes nomes, deste aqui alguns exemplos. Eu vejo aqui esta oposição tão interessante e com tanto significado entre homens a querer engrandecer o seu nome e, portanto, fazê-lo em oposição a Deus, e depois vemos Deus a engrandecer o nome dos homens, mas já não é em oposição a Ele. É Ele que promove essa mudança. Tremendo isto, a compreensão destas implicações. Olhem, o meu destaque vai noutra direção, e ainda bem, porque assim completamos-nos. E a direção tem mais a ver com uma característica particular da aliança que Deus fez com Abraão.
há um propósito intergeracional na aliança e até na promessa específica que Deus fez a Abraão que a mim me impressiona, na verdade já há vários anos. Deixem-me mostrar-vos a que é que eu me estou a referir. Por exemplo, eu vou ler Gênesis 17, aqui 2, 4, 7. Deus disse então: porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo... Portanto, o que é que Deus vai dizer agora? Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Agora, notem aqui onde fica mais claro. E a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Será uma aliança perpétua para ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. Então, o que é que me impressiona? É o facto de Deus estar a chamar um homem, e nós normalmente damos uma grande ênfase, obviamente, até a Bíblia dá, quer dizer, não somos só nós, damos uma ênfase às características, à natureza de Abraão, ao seu caráter, ao seu relacionamento com Deus, não é? A Bíblia diz que ele andava com Deus, Deus chamou-o para andar com ele, e nós, claro, normalmente dizemos que estava aqui um homem que realmente era sensível, era temente a Deus. Portanto, parece mais ou menos natural, nesta perspectiva, que Deus fizesse uma aliança a este homem. Mas, na verdade, Deus não vai incluí-lo só a ele, vai incluir pessoas que ainda nem sequer nasceram. E isto a mim causa... Bem, isto já podia ser um pouco o dilema, mas não é por aqui que eu quero colocar o dilema, porque eu acho que a resposta parece mais ou menos... A própria Bíblia acaba por trazer essa resposta. Mas o ponto é este. Deus está a querer abençoar gerações que ainda nem nasceram, mas que já estão incluídas na promessa. No entanto, a proposta de aliança está a ser feita a Abraão em concreto. Para mim, ou se quiserem, na leitura que faço deste texto, eu encontro aqui um conceito a que eu já há alguns anos designo como o conceito de força intergeracional. Isto quer dizer o quê? Que há um potencial de influência e de impacto enorme numa pessoa nas gerações que a sucedem. Ou seja, as escolhas que eu faço, vamos trazer isto para nós, as escolhas que eu estou a fazer hoje, o legado, sobretudo o legado espiritual, mas também de caráter pessoal que eu estou a deixar hoje, as referências que eu estou a criar à minha volta, e neste caso... às pessoas que contactam comigo, naturalmente aos meus filhos em primeiro lugar, para aqueles que os temos, mas também a familiares e tantas outras pessoas que interagem connosco. Há, portanto, um legado, há referências que nós vamos deixando que podem ter um impacto tremendo nas gerações seguintes. E eu vejo isto como uma muito poderosa que, se quisermos, está implícita nesta ideia que Deus dá a Abraão quando diz: não vais ser só tu abençoado. Esta aliança que eu faço contigo, ela vai prolongar-se pelos teus filhos e pelos filhos deles. Mas tu serás, obviamente, é isto que Deus lhe está a dizer, absolutamente central para que isto aconteça. Eu recordo-me, para agora trazer isto um bocadinho para a nossa realidade, eu recordo-me, por exemplo, dos meus pais. Eu fui educado numa família cristã e os meus pais sempre O meu pai sempre teve muito esta característica de contar histórias na nossa casa. E de me contar, eu tenho uma memória incrível de ouvir os meus pais contarem histórias na vida deles, coisas que Deus fez por eles, quando se converteram ao Senhor e tantas outras peripécias na vida deles. E uma coisa que eu tenho memória, nem consigo bem dizer desde quando, é os meus pais contarem-me sobre quando eles conheceram a fé, e em particular algumas pessoas. Eu lembro-me, por exemplo, do pastor que os batizou e que teve uma grande influência nos meus pais em termos do ensino da Bíblia e de uma certa visão, podemos dizer, até da fé. Eu até posso dar aqui o nome, se calhar muitas pessoas que vão estar a ouvir-me até se vão recordar, sobretudo gerações mais velhas, claro. Pastor Sandoval Melim. Não sei se a vocês, Dulce ou Filipe, vos diz alguma coisa. Sim, sim. A Dulce, que também circulou ali por Coimbra durante já uns anos atrás, talvez tenha, ou pelo menos ouvido falar dele, não é que fosse... Ouvi falar dele. Não é que fosse no tempo dele. Reparem, eu nunca conheci o pastor Sandoval, mas eu nasci numa geração com pessoas à minha volta, a começar pelos meus pais, mas não só, que eu percebi desde miúdo que aquele homem tinha tido uma influência tremenda sobre eles. E, portanto, o que é que isto me fez a perceber? Eu nunca conheci aquela pessoa e ela está a ter influência na minha vida. Porque a maneira como eu estou, no fundo, a receber informação e educação cristã também tem a ver com o impacto, a força intergeracional que ele gerou. Porque atravessou gerações e hoje eu vou tendo alguma, obviamente, como todos nós, algum impacto geracional.
nos meus filhos e outros jovens e pessoas à minha volta, e no fundo eu estou a ser herdeiro dessa força que vem de trás. E portanto eu acho extraordinário nós pensarmos que se nós tomarmos a decisão de vivermos em aliança com Deus, isso vai causar impacto noutras pessoas. Na Bíblia é impossível esquecer, por exemplo, o caso de Davi, que depois da vida de Davi, nós vemos vários reis a quem o Senhor apareceu através dos profetas e disse, por exemplo, tu não andaste nos caminhos do teu pai Davi, não é? Jeroboão, por exemplo, em 1 de Reis 14, Deus está a fazer-lhe enfim, a mostrar-lhe os seus maus caminhos, e portanto a fazer-lhe uma advertência, e diz mesmo, tu não foste como o meu servo Davi. Portanto, Davi está a servir de referência, de padrão, não é? Mas a Salomão, quando Deus tenta fazer com ele também, claro, uma aliança, vai dizer-lhe, 1 de Reis capítulo 3, se tu andares nos caminhos e guardar os meus estatutos, como andou Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias na terra. Um exemplo clássico de uma aliança que Deus está a fazer com um homem, mas está a usar como referência para essa aliança alguém que viveu no passado. Portanto, eu acho extraordinário que a aliança com Abraão é uma coisa intergeracional. E depois nós que lemos a história, Abraão já não teve a oportunidade de conhecer a história toda, mas nós lemos a história e vemos que teve mesmo, não é? Portanto, acho isto muito interessante. Pedro, posso comentar? Claro. Comentem se acharem que vale a pena a reflexão. Entendo que muito provavelmente vem mesmo a propósito do que acabamos de dizer, porque quando Deus, depois com Moisés, naquele texto que eu referi, ele se vai identificar novamente como Todo-Poderoso, ele fala de Abraão, fala de Isaac e de Jacó, o que tem a ver justamente com essa bênção estendida à descendência. Agora, alguém poderá pensar, ok, então Abraão é o pai, depois vem o filho, depois vem o neto. Isto tem a ver aqui com uma descendência biológica a partir de Abraão. E se calhar eu, hoje, ao fim destes séculos todos, não tenho muito a ver com isso. Talvez tenha, por uma razão muito simples. Em João, no capítulo 8, recorrendo aqui a uma história que não vou nem de perto nem de longe agora debruçar-me sobre ela, recorrendo aqui a uma história em João 8, em que o próprio Jesus está a ter aqui uma conversa com os líderes daquele tempo e estava a repreendê-los e até a criticá-los de certa forma, em sua defesa, eles responderam e disseram a Cristo, João 8,39, nosso pai é Abraão. Ora, é evidente que a irmã White até fala que eles apelavam muito ao orgulho nacional, etc. Não é? Mas a frase deles é, nosso pai é Abraão. Resposta de Jesus, se fosseis filhos de Abraão, nem importa agora o resto, mas o que o Senhor está a dizer é, se fosseis, ou seja, quer dizer que não eram. Depois em Romanos, não vou lá pedir agora para lermos, para ganhar tempo, em Romanos sabemos que não é judeu aquele que é na carne, mas aquele que é no Espírito. Então, na verdade, quem são os descendentes de Abraão? Aqueles que ainda hoje estão dispostos a ser beneficiários dessa mesma aliança que Deus fez com Abraão. Porque ela é extensível a todos aqueles que espiritualmente, aqueles que religiosamente, se quiserem, religiosamente não é a melhor palavra, espiritualmente talvez seja a melhor, querem apropriar-se também dessa mesma aliança que o Senhor fez com Abraão. E esses são os descendentes espirituais de Abraão, a quem o Senhor estende e cumpre com a sua promessa que fez com Abraão, não apenas tu, mas todos os outros que seguirem na mesma linha espiritual, esses são os teus descendentes e a grande nação, para além da nação ou das nações biológicas ou de carne que saíram a partir de Abraão, como é evidente. Estes ainda mais, de uma forma mais vincada, porque estes são hoje aqueles que têm aliança com Deus da mesma forma como Abraão tinha no tempo lá atrás. No fundo, podemos dizer que nós ainda somos herdeiros desta força intergeracional de Abraão. Porque o legado dele atravessou gerações e chegou até nós. Não é? Claro. É um legado espiritual e, portanto, é uma força de natureza espiritual, mas que continua a produzir efeito. E isso é uma coisa absolutamente impressionante, o que prova que a promessa de Deus a Abraão, já agora, cumpriu-se totalmente. Porque esses tais filhos, não é, que se estenderiam de gerações em gerações, se calhar Deus já estava a pensar nesses filhos espirituais que o próprio Jesus citou, não são vocês, somos todos.
São os filhos da promessa. Vamos ver isso na lição a seguir. Vamos ver isso na próxima Para a semana. semana vamos ver isso, ser filhos dessa promessa. Dulce, vamos agora ao dilema. Nós normalmente aqui no primeiro destaque, mais de metade do tempo vai logo, e agora podemos trazer aqui algumas notas, vá. Estes dilemas eu acho que também é um fator sempre interessante de ver como é que problemas levantam, em certo sentido, estes textos e como é que os resolvemos, vá. O teu dilema, qual seria? Há uma questão que eu achei curiosa, que é levantada no manual de estudo desta semana, que são os sinais da aliança. Um sinal da aliança que Deus faz com Abraão é a circuncisão, não é? E o último sinal da aliança que nós vimos no estudo anterior tinha sido o arco-íris. E nós sabemos que na eternidade, na nova terra, o arco-íris vai continuar a existir. Um outro sinal que nós sabemos que vai existir é o do cumprimento dessa aliança, as marcas dos pregos com que Cristo foi sacrificado na cruz, não é? Também vão existir. Porque é que a circuncisão, este sinal da aliança com Abraão, não vai existir? Em geral, o arco-íris é muito visto como um sinal da graça, a circuncisão como um sinal da obediência, não é? Aqueles sinais, a cruz, a aliança, dependiam apenas de Deus, não do homem, enquanto que a circuncisão, sim, tem a ação do homem. Mas porquê que um vai perdurar na eternidade e outro não? Será que na eternidade não haverá obediência? Não será necessária a obediência? Não sei o que é que vocês pensam sobre isto, mas eu achei muito interessante esta pergunta que estava no manual, não é? E tens alguma resposta? Não. Estava a ver se vocês respondiam. Sim, eu acho que no céu a obediência estará inscrita nos nossos corações. Aliás, já agora, não é? Quando a aliança é renovada, quando nós falamos da nova aliança, é quando nos referimos a que a obediência resulta de algo natural em nós, que está dentro dos nossos corações, não é? Como os anjos não precisavam da lei para obedecer. E isto leva-me a uma outra questão, que é o valor da obediência. Porque é que precisa Deus da minha obediência? No fundo, é aqui um outro dilema, não é? Será que Deus precisa da minha obediência para dominar, para se sentir poderoso? Porque é que um pai precisa da obediência do filho? Eu, como mãe, não preciso da obediência da minha filha para satisfazer, das minhas filhas, para satisfazer o meu ego ou para satisfazer o meu instinto maternal. Não, eu peço a obediência do filho ou dos filhos porque acho que estou a pedir aquilo que é melhor para eles. E o mesmo se passa com Deus, não é? Deus sabe como é que nós somos, Deus conhece-nos melhor do que ninguém, Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos, por isso Ele sabe o que é melhor para nós, e para que nós possamos ser abençoados pela graça que Ele distribui, Ele precisa que nós aceitemos essa graça que Ele distribui. Nós precisamos ser capazes de a receber, e para a receber às vezes temos que nos esvaziar de outras coisas. Para ouvir a voz dele, às vezes temos que calar outras vozes, não é? Eu costumo dizer que a vida cristã se centra na vontade, na nossa disposição para fazer o que Deus nos diz, porque se nós escolhermos Deus, Ele mesmo nos ajuda a cumprir. E eu acho isso muito interessante. Aliás, neste estudo, em Gênesis 18, 19, diz-nos mesmo: porque eu o tenho conhecido, ou seja, Deus novamente a pôr a tónica na relação, na aceitação da graça, para depois ter a obediência. O resto do versículo é muito sobre isso da obediência. Eu achei isto interessante. Talvez as próximas lições, sem eu as ter ainda estudado, nos ajudem a dar resposta a isso, porque esta aliança eterna que Deus faz, há um contrato em que cada uma das partes tem as suas responsabilidades, mas
esta aliança eterna, esta primeira, vamos dizer assim, não apresenta uma provisão para o caso de quebra de contrato. E o que é que vai acontecer? De certeza que vamos ver nas lições mais à frente. O Senhor vai fazer uma nova aliança que não substitui a anterior, mas que apresenta uma provisão, porquê? Para justamente colmatar a nossa desobediência. A pergunta é ótima se Deus precisa ou não. O que a Bíblia nos mostra claramente é que nós, tendo falhado na desobediência, o Senhor assumiu para si próprio a responsabilidade de pagar por isso. Isto é tão fascinante que, bom, vamos deixar para as próximas semanas, para esse tempo, certamente debateremos isso. O meu dilema, em certo sentido, está relacionado também com o tema da obediência, mas não tanto vá nesta dimensão muito interessante que a Dulce aqui trouxe, mas eu estava a olhar um pouco sobre tudo o que a Bíblia fala sobre a personagem de Abraão e as características de Abraão, e como sabem, no Novo Testamento, Abraão é citado várias vezes, não é? E isso fez-me pensar como é que na vida de Abraão se conciliam os conceitos de fé por um lado e de obras por outro. A certa altura quase parece haver um dilema de incoerência quando se tenta usar Abraão, e os apóstolos vão usar Abraão, lá está, como um exemplo e tirar lições da história de Abraão, e às vezes assim numa primeira leitura pode parecer haver uma certa incoerência, porque por um lado Abraão parece ser um exemplo de um homem de fé, não é? Muitas vezes designado até como o pai da fé, mas também Abraão é citado pelas suas obras, não é? Então isto fez-me lembrar um pouco deste aparente conflito aqui. Eu estava, por exemplo, a lembrar-me de Hebreus 11, deixem-me ler aqui 2 versículos, por exemplo, Hebreus 11, 8 e 11, os versículos do apóstolo dizem assim: pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu. Já estão aqui os 2 elementos, não é? Pela fé, mas obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E depois o versículo 11 diz que pela fé, também a mesma Sara, portanto agora refere-se à mulher de Abraão, recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Esta questão entre fé e obediência, ou fé versus obras, como se sabem bem, é um dos grandes temas da carta do apóstolo Tiago. E Abraão também é citado precisamente dentro do dilema, por isso eu senti-me um bocado aqui na linha dos apóstolos, neste caso Paulo, Tiago, porque no fundo eu diria que eles também estavam mais ou menos a tentar resolver este dilema. Vou citar aqui mais alguns versículos, que acho que isto é mais útil do que eu estar só a discorrer. Tiago 2, vários versículos ali em Tiago capítulo 2, não é? Vou ler o 14, 17, depois ali do 21, para percebermos um bocadinho o contexto. Diz o apóstolo Tiago: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Este digamos que é aquele grande paradigma de Tiago, não é? E depois vem Abraão, lá está, que é usado como um exemplo desta dicotomia aqui. Porventura, versículo 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. E agora vem aquilo que eu considero ser a resolução do dilema. Isto para ganhar tempo, nós já estamos quase perto do final. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça, e ele foi chamado o amigo de Deus. E eu digo sinceramente, estava mesmo a pensar neste dilema e como é que eu ia resolver, e quando releio este versículo, digo: cá está. A solução, no fim de contas, está para mim, acaba por estar nisto. O dilema, na aparente contradição entre se o valor está na fé ou está nas obras, é ser amigo de Deus. Porque quando eu tenho uma ligação de amizade com Deus, as obras não são uma tentativa de comprar Deus. Porque eu posso tentar comprar, uma cunha, posso tentar comprar um patrão para ver se ganha alguma coisa. Agora, comprar um amigo é uma ideia que nem faz sentido, pois não? Porque se o amigo já é meu amigo, eu não vou precisar de lhe pagar nada para que ele haja em meu favor. Porque um amigo é isto mesmo. É alguém que age de forma benévola e altruísta. Então, eu acho que o dilema aqui se resolve com a ideia de amizade profunda.
Abraão é muito amigo de Deus e Deus é amigo deles, então não é uma questão de quem deve a quem, eles querem andar juntos. Pelo menos a minha reflexão foi esta. Filipe, talvez tu pudesses trazer aqui também o teu dilema, para nós quase terminarmos. Muito bem, muito rapidamente o meu dilema tem a ver com aquela explicação que fizemos há pouco do significado de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Em Gênesis 17, dos versículos 4 a 10, quando o Senhor fala com Abraão, o Senhor usa expressões como estas, que eu vou ler, não vou ler o texto todo, claro, vou ler as expressões que o Senhor aplica a Abraão. Serás o pai de muitas nações, por pai de muitas nações te tenho posto, te farei frutificar, de ti farei nações, a tua descendência depois de ti em suas gerações, a tua descendência depois de ti, e esta expressão, a tua descendência, repete-se 4 vezes. Contudo, logo no início do capítulo 17, nós vemos que Abraão tinha 99 anos de idade, e antes, no 11, já tínhamos visto que Sara era estéril, 11:30, capítulo 11, versículo 30, nós já tínhamos visto que Sara era estéril e que não tinha filhos. Então, como é que vamos resolver isto? Então ele vai ter uma grande descendência, grandes nações vão sair dele, e ele já estava um homem idoso e a sua esposa era estéril? Pois bem, a Maria, no Novo Testamento, também foi dito que ela iria engravidar e ela não tinha se deitado com nenhum homem, era solteira ainda. E qual é o fator importante aqui que resolve o dilema? É justamente o Senhor El Shaddai, que se identifica... O poder de Deus. Todo-Poderoso. E assim foi. E Abraão, até ao dia de hoje, milhões e milhões de pessoas existem à face da terra, descendentes de Abraão, tal e qual Deus tinha dito que ia acontecer. Muito interessante, sem dúvida. Eu acho que poderíamos, ainda temos aqui uns minutinhos, eu então acho que poderíamos saltar a nossa rubrica um pouco aqui, um pouco ali, porque na verdade até já citámos aqui vários versículos, que é o objetivo aqui, é irmos buscar outros versículos que nos ajudem a trazer luz, na verdade já citámos vários. Eu acho que podíamos reservar estes 4 ou 5 minutinhos finais para notas talvez um pouco mais práticas, depois de tudo o que refletimos aqui, olhando para Abraão, ok, e agora... como é que alguém que nos está a ouvir neste momento, que lida com os seus próprios dilemas e vê o Senhor, percebe que o Senhor está a propor-lhe uma parceria e uma aliança, como é que nós podemos dar alguma palavra, alguma exortação, alguma dica, quem sabe até prática, que seja útil a quem nos ouve? Dulce, se calhar comece por ti. A pensar numa coisa que tinha a ver com um pouco aqui, um pouco ali, e que se relaciona com isto, que é, e com aquilo que o Filipe tinha acabado de dizer. Deus não diz tudo a Abraão. Reparem, não é, que ele só lhe muda o nome quando ele já tem 99 anos e chamou aos 75. Não lhe dá logo o filho, ele espera 24, creio eu, 24, 25 anos até ter Isaac. Deus diz-lhe, vai para Canaã, mas não lhe diz por onde logo, é algo progressivo. E Deus chama-nos também, se calhar às vezes não temos um chamado tão forte, tão intenso e tão difícil como este de Abraão, em que teve que deixar tudo, mas deixou por fases. Primeiro sai de Ur dos Caldeus e vai para Harã, e depois é que sai da Harã e daquela civilização dos 2 rios, e então sim, entra numa nova civilização, uma nova cultura. Primeiro deixa a família, depois sim deixa a família mais chegada, porque ele primeiro ainda vai com o pai, e com o irmão e com o sobrinho, e depois do pai morrer, então ele parte só com o filho. Por isso há etapas. E não devemos desanimar na nossa caminhada cristã, porque a nossa caminhada cristã é um processo, é de etapas. Jesus mesmo disse aos discípulos que não lhes poderia dizer, tinha muita coisa para lhes dizer, mas não poderia dizer porque eles não o iriam suportar. Mas esta ordem que Deus dá a Abraão, sai, e diz 3 vezes, não é? Sai da tua parentela, da casa dos teus pais, sai da tua terra, é uma ordem que ecoa ao longo da Bíblia toda e dos séculos, e nós vemos que no final da Bíblia, no final dos tempos,
vemos isso novamente em Apocalipse, sai, sai, sai. Por isso esta caminhada com Cristo implica sempre que nós deixemos algumas coisas e muitas vezes hesitamos. E muitas vezes temos medo de deixar aquilo que Deus nos pede para nós deixarmos. Deus tinha algo muito melhor para Abraão e Deus tem algo muito melhor para cada um de nós. E eu tinha um desenho para mostrar, mas não sei como partilhar o meu ecrã. E é um desenho muito infantil. Se calhar vão se rir de mim. Como eu não consigo mostrar, eu vou descrevê-lo. Eu usei uma vez numa mensagem para as crianças, mas é uma imagem que me ficou muito gravada dentro. Tem Jesus ajoelhado e tem uma menina à frente com um ursinho, e o ursinho está velho, está gasto, é pequenino. E Jesus pede-lhe o ursinho e a menina diz: "Oh Deus, oh Jesus, mas eu gosto tanto dele", e agarra-se ao ursinho. E atrás das costas, Jesus tem um urso muito maior, novo, bonito, etc. Isto que parece uma coisa infantil, eu acho que é uma imagem que nos pode ajudar nos nossos dias, no nosso dia-a-dia, sempre que pensamos que aquilo que Deus nos está a pedir é algo muito difícil, que nós nos possamos animar pensando que aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior do que tudo o que nós possamos largar. Deus não pede que nós larguemos nada, mas nada que seja fundamental para a nossa salvação. E a promessa dele, com a garantia do nome dele, é muito maior de tudo o que nós possamos ter, como vimos na história de Abraão. Obrigado, Ilse. A tua descrição da imagem foi perfeita, conseguimos quase vê-la. Pode ser que depois aqui a equipa aqui de edição da Escola Bíblica consiga talvez colocar a imagem, depois vamos ver isso. Filipe, uma nota prática para terminarmos? O autor da lição nesta semana deu destaque a Gálatas 3, versículo 7, onde diz que aqueles que são da fé, esses é que são os filhos de Abraão. Repito, os que são da fé são os filhos de Abraão. Num outro contexto, em Gênesis 18, quando o Senhor diz que tem conhecido a Abraão, o que é que o Senhor diz? Ele diz o seguinte, versículo 18 de Gênesis: "Eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e à sua casa depois dele, para quê? Para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo." Então, queremos ser da mesma fé de Abraão? Queremos ser filhos espirituais de Abraão? Queremos passar isso também à nossa descendência? Então ensinemos os nossos filhos, a nossa casa e a casa que vem depois de nós, para guardar o caminho do Senhor, para agir com justiça e para agir com juízo, que é para recebermos o mesmo elogio que o Senhor deu a Abraão aqui. Sem dúvida. Foi bom este tempinho que passámos aqui juntos. Muito obrigado mais uma vez aos dois. Uma belíssima conversa em redor da Palavra de Deus. A si, prezado irmão, amigo, que está connosco aqui na Novo Tempo, ou mesmo que nos ouve na Rádio RCS, ao falarmos sobre Abraão, de uma maneira especial, na sua promessa, naquilo que Deus estabeleceu com ele. Lembre-se que à sua volta, com certeza, existem pessoas que podem ser influenciadas positivamente pelo seu relacionamento com Deus e pela sua aliança com Ele. E por isso deixamos-lhe este desafio de ser uma influência positiva para outras gerações. É isto que temos estado aqui a dizer de diferentes maneiras. Poderão ser os seus filhos, em alguns casos, mas noutros podem ser colegas de trabalho, irmãos na fé, amigos, quem sabe até jovens, pessoas de outra geração. Há tantas formas de nós sermos uma influência positiva. Para fazer isso, nós temos é que ter uma relação profunda com Deus, caminhar com Ele, ter uma amizade profunda com Ele, e com certeza que isso vai permitir deixarmos um legado bom, bonito e positivo à nossa volta. Que Deus ajude a fazer isso ao longo desta semana, e nós para a semana, se Deus quiser, cá estaremos para mais um episódio da Escola Bíblica. Até lá, se Deus quiser. Até mais. Até para a semana.